quem não tem medo da morte? Eu vou fazer uma pergunta aqui para a igreja, dos irmãos que estão aqui. Quem tem medo da morte? Levante a mão quem tem medo da morte. Isso, pode levantar. Tem uma, duas, três. Quem tem medo da morte? Só quem tem medo da morte. Baixe a mão. Quem não tem medo da morte? Olha, rapaz. Vai lá. Coloque aí na tela, Hebreus 2,15. Leia aí, pastor, para os irmãos. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O escritor aos Hebreus está dizendo que aqueles que não conheciam realmente a salvação, que não viviam na paz de Cristo, todos tinham medo da morte. Preste atenção nisso. Mas por que, pastor Aziel, que nós temos medo da morte? Olhe para cá. Às vezes você tem medo da morte, não é porque você não seja crente. Às vezes tem irmão que diz, pastor, o senhor tem medo de morrer? É porque ainda nós vivemos em duas polaridades. Eu vivo em dois mundos. Eu vivo no mundo espiritual, mas eu vivo no mundo físico, material. E essa matéria, olhe para cá, essa matéria gosta desta vida. Essa matéria ama essa vida. É lindo ver o sol nascer. É gostoso. É bonito você olhar uma mesa farta, todo tipo de comida e tu comer. É gostoso, irmão. É bom tu ser casadinho. É ou não é? É bom você aproveitar a beleza da vida, sim ou não? Porque a vida é um dom de Deus. Mas por que alguns temem a morte? Temem a morte porque nós estamos ligados, o espírito, o homem, ele é tanto matéria, Gênesis 2,7, e soprou nas suas narinas o quê? O fôlego de vida, e o homem tornou-se o quê? Mas a Bíblia diz, e do pó da terra ele fez o quê? O homem, ou seja, matéria e o espiritual. Essas duas coisas, elas estão infusas em nós. Então por que nós tememos a morte? É porque nós estamos ligados com estas duas coisas, material e espiritual. E esse lado que é espiritual, ele pede para as coisas espirituais. E o material, ele pende para as coisas materiais. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês sabiam que quando a morte está se aproximando, você perde o medo da morte? Pastor Aziel, o que é isso? Sim. E ainda vou dizer mais. Eu li há muito tempo um livro de Freud, que ele disse que estava lendo, ele tinha câncer, e ele estava lendo, e de repente ele teve uma crise. Ele caiu, desmaiou. Quando ele levantou, ele disse, se eu tivesse morrido agora há pouco, a morte seria doce. Talvez você diga assim, pastor Aziel, mas e o pecador que não tem Jesus, que não tem Cristo, na hora da morte? Ele pode até ter paz na hora da morte, porque a Bíblia não está dizendo que ele vai ter vida eterna. É bom entender isso. A Bíblia diz em Apocalipse que depois da morte segue-se o juízo, porque quando vai chegando o momento de atravessar o Jordão, quando vai chegar o momento entre a linha divisória, esta vida e a outra vida, e aí o mais importante aqui é que eu li um autor que diz que o crente que tem Jesus na vida e que tem a esperança da salvação, na hora da morte, ele vê a presença de um ser luminoso, glorioso, Jesus Cristo, que ele é quem corta o fio de prata. Pode colocar aí Eclesiastes 12, verso 6, como é que diz? Coloque aí. Antes que se rompa o cordão de prata, Isso. E se quebre o copo de ouro, Isso. E se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. Isso aqui tudo é tu. Isso aqui é tu. Tu é esse copo de ouro. Às vezes tu é um bichão, tu é importante aqui na terra. Copão de ouro, presidente, não sei o que, mas o fiozinho vai cortar. E Jesus é quem corta. Lá em 1 Samuel 2, a Bíblia diz, ele é quem tira a vida, e ele é quem dá a vida.
Vai chegar o momento que ele vai cortar o teu cordão. Mas e nessa hora da morte? Quem é que vai caminhar contigo? Nessa linha divisória, entre o aqui e o lá. Quem é que vai caminhar contigo? Aí é que faz a diferença. Olha para cá, meu irmão. Eu sei que tem crente que morre de câncer. Olha para cá. Tem crente que morre de câncer. Tem crente que morre de virada. Tem crente que morre de doença. Tem crente que morre de velhice. Tem crente que morre de uma bala perdida. Para nós não faz a diferença. Na hora que ele cortar o fio de prata, a linha divisória aqui acabou. Mas o céu vai se descortinar para você. Só quem crê nisso. Coloca aí Romanos 8:15. Leia aí. Por que na hora da morte tu vai perdendo como crente o medo da morte? Lê como é que diz. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Eita, glória a mas Deus. recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Papai, está chegando a minha hora. Eu me lembro que quando a minha mãe, foi o dia dela falecer, aí a gente banhou ela se animou. Aí disse, rapaz, a mãe vai ficar boa, a mãe está alegre. E aí ela pediu para sentar, e ela olhou para o meu pai e disse assim, vamos à viagem. Vamos à viagem. E ninguém entendeu, a gente naquela aflição. Elas, vamos voltar para a nossa casa. É assim, meu irmão. Né? A nossa pátria, Filipenses 3:20. Na hora da morte, tu já está ali, eu já li de vários homens de Deus, na hora da morte, eu li de um autor que diz que estavam matando um crente, matando o crente, fuzilando o crente, e um homem assistindo. Aí esse homem era incrédulo, e aí de repente ele disse que quando matavam um crente, ele disse que via os anjos descendo e levando o espírito daquele irmão. Ele sentiu tanta alegria que ele chegou e disse, ei, tira esse daí, bota eu no lugar dele. Eu quero morrer, porque os anjos estão levando para a presença de Deus. É assim. Eita, glória a Deus. Isso aqui, irmão, crente precisa entender isso. É por isso que Paulo disse, em 1 Tessalonicenses 4:18, consolai uns aos outros com estas palavras. Porque todo mundo aí é com medo, os crentes é com medo da morte. Pensando que é uma caveira, pensando que é um bicho, pensando que é uma foice, pensando que é um espírito. Deixa eu dizer, não existe morte, meus irmãos. Digam comigo, não existe morte. Diga comigo, a morte. Diga, a morte não existe. Qual é a primeira vez que a palavra morte aparece na Bíblia? Vamos colocar aqui, Gênesis 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Sim. dela não comerás, Isso. porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou Adão e Eva em um estado de gozo e de glória e deu uma vida maravilhosa. Olha para cá, vida eterna Adão teria se não tivesse pecado. Mas no momento em que ele peca, Deus já começa dizendo aqui antes, se vocês não me obedecerem, certamente, a morte não é uma caveira, morte não existe como caveira, morte não existe como foice, morte não existe negócio de sonho. Sabe o que é a morte? A morte é simplesmente uma passagem. Se você obedece a Deus, a tua passagem é para a vida. Se você não obedece a Deus, é uma passagem para uma vida eterna sem Deus. A morte é só isso. Não é que existe morte no sentido de um objeto, de uma coisa. Por isso que você não pode ter medo. A morte é uma a morte, vida, é existência. Eu diria que a morte seria apenas uma passagem. Quem tem vida, que é Jesus, vai entrar para a vida. Quem não tem Jesus, vai entrar para uma vida eterna, sem alegria, sem paz, sem salvação. Coloque aí na tela, Lucas 16, 22. Vamos lá rapidinho. E o 23. Olha aí a passagem. Olha a passagem. Como é que diz? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isso. E morreu também o rico e foi sepultado. Isso. Vai. E no inferno ergueu os olhos. E morreu o mendigo e foi levado para onde? Para o seio de Abraão. Ou seja, ele passou a ter uma existência lá no seio de Abraão, lugar de gozo, lugar de alegria, lugar de prazer na presença de Deus.
E o outro que não quis saber de Deus, ele foi levado para onde? Para o inferno. Ou seja, a casinha dele agora é no inferno. A existência, ele não morre. Por isso que eu estou dizendo que não existe morte. Ele não morre. Ele não morre. Ele tem apenas uma passagem, que é para o tormento eterno. A partir desse momento, olha, se tu está sentadinho bem agora, se tu morrer, eu estou usando essa palavra aqui, é apenas uma passagem. Se tu tem Deus sincero, vida santa, vida pura, vida verdadeira, na hora que tu fechar os olhos para essa vida humana, vai ter uma outra existência. Ou com Deus, ou sem Deus. E aí, para onde é que tu quer ir? Porque a Bíblia diz que vieram os anjos e levaram o mendigo que era fiel a Deus. Para onde? Seio de Abraão. E o rico que não queria saber de Deus? Para o inferno. Para o inferno. Essa é a mensagem bíblica. É por isso que Deus diz para Daniel: tu vai até o fim. Eita, glória a Deus. Ai, mas é bom ser crente. Tu vai até o fim. Agora, na hora que chegar na linha de cruzada, que tu fechou os olhos para esta vida. Eita, meus irmãos. A Bíblia diz que quando Estevão estava morrendo, o que foi que ele viu? O que foi que ele viu? Na hora que crente está morrendo, ele não vê né capeta não, ele não vê né morte com ferro na mão não. Quando o crente está morrendo, passando dessa vida para outra existência, ele vê os céus abertos, ele já vê a glória de Deus. Eita glória, oh aleluia. Aí é por isso que a gente canta: eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre. Pronto. É bom ser crente. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Era glorioso Deus a triunfar. Eita, vai ser bonito. Que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Olha, irmão, está lá no hospital, está doente. Eu vou dizer uma coisa para você, é por isso que eu gosto de pregar a Bíblia. Porque é o seguinte: se tu morrer ou se tu passar para outra vida, tu estás garantido com Jesus Cristo. Aí você é feliz.